Boa tarde, galera do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? Então é o seguinte, esse vídeo, tá? É a continuação, é a conclusão daquela aula que eu gravei na escola. Muitos já assistiram, né? Fiquei muito feliz, né? Teve gente que elogiou, falou que a atividade foi boa, que deu para ajudar na atividade. Foi muito bom ouvir tudo isso, né? Enfim, essa aula é a aula que seria na segunda-feira, dia 16, né? Que eu já estou antecipando, já estou colocando ela com antecedência, e aí faltou a conclusão dela, tá? Para fechar a matéria do segundo trimestre, beleza? Então é o seguinte, aula de história, primeiro ano, crise do feudalismo, conclusão, né? Crise do feudalismo a gente pode chamar também de transição feudo-capitalista, tá? Então, é um segundo nome também, transição do feudalismo para o capitalismo. Eu fiz essas perguntas na atividade, dei uma lida em algumas, né? Vocês estão colocando direitinho, né? Tá, assim, a maioria está conseguindo fazer a relação. A questão é de estrutura de texto mesmo, que alguns precisam melhorar. Mas isso é com o tempo, tá? O importante é que vocês estão entendendo a história, é muito legal, tá? Continua assim, continua estudando, muito bacana, beleza? Então, galera, conforme a gente viu na última aula, está tendo um avanço comercial. A burguesia está crescendo economicamente, né? Então eu vou destacar assim, esse crescimento crescimento da burguesia economicamente, tá? Então a burguesia cresce economicamente, tá? Porém sem privilégios, pois a sociedade continua estamental e ela faz parte ainda do terceiro estado. Então, quando a gente fala de crescimento econômico, economicamente ela está crescendo mesmo, enriquecendo. Beleza. Quando chegar na sociedade capitalista, o que importa é você ser rico. O que importa é o dinheiro, igual hoje. Né, gente? O que importa, o que faz você ser melhor, vamos dizer assim, mais bem sucedido é o quanto você ganha. Você pode comprar, você pode, né? Enfim. Mas aqui ainda não é assim que funciona. Aqui é uma sociedade de privilégio. Ou seja, o primeiro e o segundo estado, que é o clero e a nobreza, aqui, ó, não pagam imposto, não precisa trabalhar. São os grupos que têm privilégios políticos, tá? Ou seja, privilégio enquanto grupo, privilégio político, privilégio social. Então a nobreza e o clero têm esses privilégios, que é não pagar imposto. Tá? Então eles vão buscar apoio no rei para manter esses privilégios. Uma vez que economicamente, o clero e a nobreza estão se enfraquecendo. E aí, para não perder esse privilégio político e social que eles têm, eles vão se aproximar do rei, para que esse rei possa mantê-los comendo, bebendo, dormindo, né? Que é o que eles fazem. Beleza? Assim, eu falo essa parte aqui, a parte mais corrupta, né, do clero e tal, não, né, que a gente estava falando, né, que as ordens religiosas, elas crescem, né? Então, assim, é bem interessante quando vocês forem ter até uma questão de religiosidade, é bem legal, né, vocês estarem espertos aí com isso. Beleza. Cidades italianas. Itália era a região, né, que teve os bárbaros, tal, com o fim dos vasos bárbaros, né, as cidades vão crescer e tal. E Gênova e Veneza são cidades que vão tornar referências comerciais. Tem os portos, então ali vai ter muito comércio. Tanto que, quando a gente for ver depois o renascimento cultural, né, vão surgir uma classe de burgueses italianos que vão, chamados de mecenas, que vão investir em obra de arte. Tá? É bem legal. E aí é o período do renascimento cultural, chamado renascimento, né? Como se tivesse morrido na Idade Média, enfim, a gente já fez essas críticas, beleza? Então, aqui eu encerro só esse raciocínio aqui, tá? Burguesia crescendo economicamente, porém ainda sem privilégio de grupo, de classe, uma vez que a sociedade continua estamental. Nós não estamos ainda numa sociedade capitalista, né? É uma transição, a sociedade ainda é estamental, tá? Então, o clero e a nobreza ainda continuam politicamente mais fortes, como primeiro e segundo estado, socialmente também, tá? Só que economicamente eles estão perdendo espaço para a burguesia. Então eles começam a
buscar apoio no rei, para que esse rei possa manter seus privilégios. Gênova e Veneza cresce, então a burguesia cada vez mais forte economicamente. Tranquilo. Nesse contexto, está tendo a tendência à formação dos estados nacionais. Depois das cruzadas, o Mediterrâneo, o comércio, as cidades. Então, os reinos vão se fortalecer. O primeiro estado a se formar vai ser Portugal. E aí, a partir de Portugal, é que começa toda a outra temática que a gente vai ver, que é a expansão marítima, renascimento, enfim, que aí já é matéria do próximo trimestre, que nós vamos ver. Né? Então, ocorre no século XII, tá? 1139, Afonso Henriques, que era inclusive francês, né? Engraçado, né? Como que a dinastia portuguesa, ela começa com Afonso Henriques, que é francês, né? Da dinastia de Borgonha, tá? Que consegue uma vitória na cidade de Ourique, um campo de Ourique. Ourique é uma cidade portuguesa, contra os mouros. Lembra que eu falei que na Península Ibérica os islâmicos estavam presentes lá desde o século VII? Então, do século VII até o século XII vai ter um predomínio, né, islâmico nessa região. A partir do século XII, com Afonso Henriques de Borgonha, né, eles conseguem uma vitória em Ourique, e aí, a partir desse momento, funda-se o Condado Portugalense, ou seja, nesse momento Portugal já começa a querer, os portugueses já começam a querer um território, unificar o seu território ali e demarcar, beleza? Mas a formação de fato ocorre somente em 1385, ou seja, século XIV, 2 séculos depois, na Revolução de Avis. Aí a dinastia de Borgonha ela cai, né? E aí nós temos Avis, a união de o rei de Avis com a burguesia de Lisboa. Então esse rei que funda uma nova dinastia consegue delimitar o território de Portugal em 1385, beleza? Tá? E aí, 30 anos depois, ó, em 1415, ocorre a expansão marítima, que começa com Portugal. Depois nós vamos ver, por que começou com Portugal, tal. Enfim, algumas coisas já estão bem claras aqui, porque começou com Portugal, mas depois vai ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Então, esse rei vai investir na navegação. Por quê? Porque a burguesia que apoiou a Revolução de Avis queria o quê? Queria expandir ainda mais o comércio. Então, a expansão desse comércio vai ser bom, a expansão marítima vai ser boa, tanto para a burguesia quanto para o rei. Mas e a nobreza e o clero? Aí nós vamos ver. Né? Essa nobreza e o clero aqui vão ser aqueles que vão formar o reino espanhol. Né? Que aí vai ser a aliança de nobreza e clero. Vai ter o casamento de nobres, né? Fernando e Isabel vão casar e vão formar o reino da Espanha. Tá? E outras nações surgem no contexto da expansão marítima que veremos depois. Ou seja, isso já é matéria do próximo trimestre. Por que eu encerro aqui essa parte de transição do feudalismo para o capitalismo? Para vocês entenderem. Né? São as características, crescimento das cidades, crescimento comercial, a formação dos estados, o início dessa formação dos estados. Tudo isso demonstra que, né, o feudalismo está entrando em crise. E aí nós estamos passando aos poucos para uma sociedade capitalista, principalmente depois da expansão marítima. Né? Porque a expansão marítima vai fazer com que queira explorar cada vez mais, né, comércio, ouro, né? E aí, aos poucos, a tendência vai se tornando a uma sociedade se tornar cada vez mais capitalista. Beleza? Então, nesse contexto aqui da Revolução de Avis, nós já estamos no século XIV. Por que você não falou de França e Inglaterra? A Idade Média toda está na França e Inglaterra. Por que França e Inglaterra ainda não formou o Estado? Só Portugal que está formando o Estado. Porque a França e a Inglaterra vão estar vivenciando uma guerra que dura 116 anos, de 1337 até 1453. Ou seja, nesse período aqui que Portugal está se formando, né? A Espanha também está se formando, né? Em 1492 a Espanha se forma também, um pouquinho depois. Né? França e Inglaterra estão em guerra. Então, por isso que França e Inglaterra demoram para formar seus estados. Nesse contexto, tem as revoltas camponesas, que também ocorrem na França e Inglaterra, nesse contexto aqui. E para piorar tudo, a peste negra, que vai ser uma doença que vai matar 1/3 da população europeia nesse período. Então, tudo isso faz com que o feudalismo fique cada vez mais em crise. Né? A tendência é cada vez mais as cidades. Mas não quer dizer que o campo vai acabar, não. Tá? Por exemplo, na Rússia, Rússia, só no século XX é que acaba com o feudalismo lá, ou seja, a urbanização. Né? A Itália e a Alemanha, que vai se formar, né, somente no século XIX, né, ou seja, bem depois de 1870, né, o Estado italiano e alemão vão se formar só em 1870, ou seja, só nesse período que vai se industrializar, né,
urbanizar. Então, apesar do mundo estar tendendo a se tornar capitalista, não é toda a Europa, não. Né? É Portugal, é Espanha, França, Inglaterra também aos poucos, Holanda, enfim. Né? Mas isso é uma transição, demora, tá? Para a burguesia se formar, né? Vai ter que ter as revoluções burguesas, né? Então somente depois, ano que vem, que a gente vê isso, né? Que aí sim a burguesia vai conseguir romper com essa sociedade estamental e vai se tornar o grupo predominante, né? E aí a revolução industrial ocorre, enfim, aí o mundo se torna capitalista. Mas isso, olha para você ver o tanto que demora. A burguesia, nesse momento, não está preocupada em se tornar politicamente igual a nobreza e clero. A burguesia está preocupada com a economia. A burguesia, nesse momento, está preocupada em conquistar. Expandir maritimamente, conquistar, enriquecer, né, apoio do rei e tal. Depois, já no século XVI, XVII, que a burguesia, quando ela já está, né, totalmente enriquecida ali, já tem, né, já faz parte de grupos políticos, inclusive, aí sim ela vai falar, não, agora o que falta para a gente agora é privilégio político. Agora nós precisamos revolucionar isso aqui para mudar essa sociedade. Então, para vocês verem quanto que demora, tá? Então, assim, acaba a Idade Média, começa a Idade Moderna, no século XV, né? E ainda assim, o feudalismo ainda está presente, resquícios feudais, então, desse chamado antigo regime, ainda vai estar presente. Então, é bem legal vocês terem esse entendimento para entender que é o processo de transição. E essas são as características, tá? Que a gente vai vendo, né? E aí, no próximo trimestre, próxima temática próximos capítulos, vamos colocar assim, da novela, né? Próximos capítulos nós vamos estudar vai ser a expansão marítima, para quem já quiser depois, né? Renascimento cultural na Itália, né? Reformas religiosas, tá? São as próximas temáticas que elas têm total relação umas com as outras, tá? E aí depois que a gente terminar reformas religiosas e tal, nós vamos para o Brasil. E aí descobrir o Brasil, aquela coisa toda, na expansão marítima descobre o Brasil, aí a gente vai entender o Brasil colônia, né? E aí encerra, né? Depois a gente encerra com absolutismo, né? A última parte. E aí acabou. Então são essas temáticas aqui que faltam para a gente encerrar a matéria do terceiro trimestre. Beleza, galerinha? Enfim, um grande abraço para vocês aí, tudo de bom, tá? Eu vou mandar esse resuminho da aula aqui. Vou deixar isso aqui, né? Próximos capítulos, tá? Vou deixar aqui sem problemas nenhum, né? E vou mandar para vocês também, junto dessa aula assíncrona, para vocês darem uma olhada, tá bom? Um grande abraço aí, bom domingo.